Olá a todos, bem-vindos para mais um momento nosso com a espiritualidade, mais um momento de conexão, leitura do Evangelho e energização para a semana que logo mais entra e nós vamos ter que vencer e batalhar. Gente, o nosso encontro de hoje vai seguir a sequência dos demais, de todos os outros. Vamos seguir com prece de Cáritas, depois mensagens do irmão Tomé, na sequência de forma salteada o Evangelho e uma oração para que a gente possa fluidificar a água e encerrarmos, tá bom? Se você não pegou a sua água, pausa o vídeo, pega a água, traz, coloca aqui e bora lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como Moisés sobre as montanhas, vos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição. Queremos de alguma sorte ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde um dia há de se refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja e assim é, e assim será pela vontade de Deus. Gente, nós estamos na mensagem 13 do irmão Tomé, das mensagens do irmão Tomé. Deixei marcado para não correr risco. Semana passada nós falamos sobre força e equilíbrio. E essa semana é a página 51, 13ª mensagem, vida material e espiritual. Vamos lá? Colhei as energias que estão sobre a terra, no ar puro e saudável, no sabor da seiva do vegetal, que equilibra o organismo, fortificando e protegendo todo o corpo humano, energeticamente e materialmente. Sabei procurar onde buscar toda essa força, para que possais neutralizar as ondas magnéticas negativas que assolam assustadoramente o planeta. As ondas vibratórias conseguem elevar e destruir, criar e assassinar. Portanto, com o discernimento necessário, conseguireis onde encontrar esta energia sólida e pura, capaz de envolver vosso ser numa couraça protetora, a fim de que possais conviver com a saúde do corpo material e espiritual. A vontade de vencer e de encontrar o vosso ideal estão ligadas a estas ondas elétricas, que muitas vezes chocam os organismos mais fracos e as mentes conturbadas e confusas. A força do ser humano é tão grande e forte que, sendo mal distribuída, consegue perturbar e desequilibrar a mente, trazendo sérios sintomas que são diagnosticados pelos terrenos erroneamente. Conduzi vossa vida normalmente e procurai coordenar as vossas necessidades físicas com as dependências que vossa alma necessita, para que vossas missões não sejam interrompidas. A espiritualidade
Necessita de trabalhadores capazes e aptos para o encaminhamento da obra que não pode estacionar, pois a necessidade alastra cada vez mais e a vossa colaboração nesse setor torna-se imprescindível. Lembrai-vos sempre, nunca estáis só, e a prova maior podeis encontrar nas graças que recebeis todos os dias, enviadas pelos guardiões e irmãos responsáveis pelo vosso adiantamento na terra. Sabei reconhecer o esforço destes irmãos, que estão sempre a bloquear os caminhos que muitas vezes tentais conduzir vosso karma, e que fatalmente ireis encontrar, lá na frente, um calvário de dores e sofrimentos. Tendo sempre o esclarecimento necessário, podereis encontrar na prece e na meditação a força que tanto precisais para a execução de vossas tarefas. Procurai a mansuetude e a paciência, a alegria e a calma, pois vosso caminho ainda terá muito que ser percorrido e ireis necessitar de muita ajuda e colaboração de vossos amigos para empreenderdes com êxito a vossa missão. Abri vosso coração e estendei vossas mãos para o trabalho regenerador e beneficente. O amor consegue modificar as mentes mais torpes e os corações mais endurecidos. Cultivai a caridade em todas as vossas ações diárias, e assim encontrareis a felicidade tão almejada e procurada por todos os habitantes da terra. Gente, a cada dia mais eu venho me perguntando o nível de falta de preparo nosso como ser humano para enfrentar a Terra, enfrentar a nossa encarnação, enfrentar a nossa estadia por aqui. Se você pega para ler, vamos falar assim, não só o Evangelho, mas, por exemplo, igual o Livro da Esperança, ou até mesmo o Caminho, Verdade e Vida, gente, é o abecedário de como ser gente, de como devemos proceder, de como devemos ser. Ontem eu estava lendo um livro da Joana e ela estava explicando e falando o que é o repouso ou o descanso. Gente, nós não sabemos nem isso. Por aí a gente vê, por aí nós vemos, né? O nível do se colocar como aprendiz. Os espíritos vêm criando material, vêm entregando material, nos ensinando desde o que é o repouso, desde como a gente deve se alimentar, como agora no Mensagens do Irmão Tomé. Para a gente ver o nível da pequenez da nossa mente, da nossa estadia e da necessidade de acertar, principalmente. Porque se não fosse importante, eles não nos mandariam. Se não fosse necessário, então, muito menos. Vamos ver o que cai hoje no Evangelho. Caiu e me chamou a atenção que é uma parte que quem escreve é Cáritas. Então, eu vou ler a partir dele. É o capítulo 13, que é a mão esquerda, página 177 desse exemplar. Cáritas, martirizado em Roma, Lyon, 1861. Chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos, ó meus amigos,
Quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas? Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhes tranquilizam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para que rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser, que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria. Não se atrevendo, eles, que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles. E vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim, e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide colhei. Tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Há muitas maneiras de fazer a caridade que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante a grande diferença entre elas, a esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes um para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações. O que depende de vós
Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como seus corações batem em uníssono. Mas qual o seu objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte de seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo: Deus não é justo, pois é esta a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento. Então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim. E vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegarem de todas as partes. Os homens que participam dessa sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a estas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda sem medo de nos arriscarmos. E essa moeda não lhe faltará. Gente, eu acho que tanto quanto a passagem do homem de bem do Evangelho, quanto a, os textos de Cáritas, eu acho que é a parte mais linda, mais conectiva do Evangelho, segundo o Espiritismo, para todos nós. Se vocês tiverem interesse, quiserem olhar e focar no material que é de Cáritas, é lindo. Definitivamente é de tocar o coração. Ah, reparem como mensagens do irmão Tomé vem falando entre o espiritual e o material, vamos falar assim. E como a gente deve se nutrir, não só fisicamente, como ensina e explica dentro da mensagem dele hoje, mas vem o Evangelho e explica como devemos nos nutrir, como encontrar forças. E ao mesmo tempo ele vem dizendo: você não está sozinho, porque estamos aqui soprando para que uma trabalhe mais, para que a outra consiga, para que fulana receba, para que a cadeia do movimento de energização, a fim de executarmos a obra, é muito grande. Nunca estamos sós, fato. Nem sempre bem acompanhados, mas sempre dentro do nosso livre-arbítrio, obviamente, sempre com possibilidade de estarmos. É isso que eu quero dizer. O trabalho de formiguinha, mais uma vez, vamos falar sobre isso. Eu fiquei emocionado agora, porque muitas das vezes a gente participa aqui, faz o evangelho, grava, e a gente não tem noção da nossa participação nessa cadeia. Mas e se for essa palavra uma das que dá força para que isso possa acontecer, para que as roupinhas, por exemplo, de Cáritas, para que as roupinhas estejam prontas a tempo, não é? É só fazer o trabalho de formiguinha, né? E não só
Mas é uma coisa que eu vim pensando muito essa semana e eu venho pensando muito sobre isso. É, o quanto a gente faz força contrária. Se o trabalho de formiguinha é esse e a gente não sabe onde vai dar e tudo mais, tá tudo bem, só faça. Ah, mas por quê? Mas né, vou fazer assim, vou fazer assado. Esse mecanismo gasta uma energia, movimenta a mente, o corpo, o espírito, a aflição, enfim, em todas as áreas, para que muitas das vezes a gente encontre o que ia naturalmente encontrar. Mas nós gastamos uma energia, nós deixamos de nutrir, não conseguimos absorver, simplesmente porque nós estamos fazendo força contrária. Pode parecer que não é contrária, mas é contrária. Quando você tem que ir e você fica, mas eu vou ficar, mas eu vou fazer. Você está indo mais devagar, você está indo, é uma força contrária ao só ir e fluir. Muito linda a nossa reflexão de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês. Ah, vamos orar para fluidificar a água e vamos encerrar a nossa noite de hoje. Fechem os olhos, respirem. Sintam um ambiente em volta de cada um, na casa de cada um, se transformar. É nesse momento que nós conseguimos perceber as nuances das equipes espirituais, da presença das equipes espirituais. Mestre Jesus, na noite de hoje te rendemos graças. Mestre Jesus, que a sua benevolência e misericórdia estejam voltadas para nós. Mestre Jesus, que a sua presença em nosso coração e na casa de cada um dos que nos ouve, no aqui e agora, seja percebida, sentida e auscultada. Mestre Jesus, a sua presença se faz através das equipes dos guardiões, das equipes dos trabalhadores da última hora, dos mensageiros, das falanges dos espíritos trabalhadores, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores de luz e também dos nossos inimigos, por mais que muitas das vezes nós não tenhamos condições de ver e sentir assim. Mestre Jesus, que ao termos lido hoje as mensagens que lemos, possamos encontrar no nosso íntimo o caminho de colocá-las em prática no dia a dia, em prol do nosso próprio bem, em prol de facilitar a nossa caminhada rumo à evolução e à luz. Mestre Jesus, pedimos a Ti e a todos os benfeitores espirituais que nos acompanham, que a água possa ser fluidificada e recebamos nelas todos os eflúvios divinos pertinentes e necessários ao corpo físico, material, ao nosso corpo emocional e espiritual. E que também sejam ensinamentos que nos toquem a alma, para que não os esqueçamos. Mestre Jesus, na confiança, na fé e na certeza de sermos ouvidos e de sermos alvo de tamanha caridade vindo de todos os amigos espirituais. Nós agradecemos pela semana que passou,
E agradecemos a oportunidade de fazermos melhor na semana que entra. Que assim seja e assim é. E assim será pela tua vontade. Gente, um bom finalzinho de domingo para todos nós. Um beijo.